Dentro de 15 anos, o homem vai poder conhecer todos os segredos de sua própria vida. A afirmação, praticamente uma promessa, foi do biólogo Renato Dulbecco, que ganhou o Prêmio Nobel de 75 por ter identificado vírus de tumores. O biólogo italiano é um dos destacados participantes do projeto Genoma, um programa internacional que está tentando identificar todo o nosso patrimônio genético. Estudando os cromossomas que formam e transmitem os caracteres hereditários, os cientistas do projeto Genoma esperam conseguir identificar os genes que determinam cada doença. Assim, vão poder preparar remédios capazes de modificar as funções proteicas de cada organismo humano na direção desejada. As declarações do biólogo italiano revelam bem mais que a possibilidade de uma verdadeira revolução no andamento da medicina. Elas deixam claro que esta revolução é possível e é viável. Afinal, ele mesmo chamou atenção para um dado que deveria levar todo mundo a pensar muito. O projeto Genoma custará aos países que dele participam apenas 3 bilhões de dólares, muito menos que os gastos americanos no projeto Guerra das Estrelas, ou ainda, para comparar com o número mais próximo da gente, cerca de 2% da dívida externa brasileira. Há séculos, o homem vem usando a cevada para fazer cerveja. A cevada tem sido o grão escolhido por causa de certas células na camada externa que produzem uma proteína que é a chave da fermentação. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 T's. Biólogos da Universidade Washington em St. Louis estão pesquisando a extraordinária capacidade da cevada de produzir proteínas. Este conhecimento, combinado com a técnica de dividir o gene, poderá levar a grãos de cevada que sejam geneticamente adequados para produzir a insulina e outras proteínas caras ou difíceis de fazer pelos métodos convencionais. O que procuramos são as partes do ADN que comandam a planta da cevada a fazer algo no lugar e na hora certos. E para isolar estas partes do ADN, temos primeiro que isolar todo o ADN da cevada e depois utilizar os truques que aprendemos nos últimos 10 anos no setor da engenharia genética para retirar todas as partes que queremos. Além disso, outro processo-chave precisa ser conquistado. Ao contrário dos experimentos bem-sucedidos de dividir o gene da planta do tomate e do fumo, os pesquisadores da cevada ainda não conseguiram dividir um novo gene numa só célula de cevada e depois ver a célula alterada se desenvolver numa planta madura. Os pesquisadores da Universidade Washington confiam que seja apenas uma questão de tempo. As fábricas de biotecnologia seriam então criadas com base na capacidade de produzir proteína da planta da cevada. Pesquisadores americanos da Universidade do Texas conseguiram criar em laboratório uma reprodução em miniatura da Grande Mancha Vermelha, um gigantesco ciclone da atmosfera de Júpiter que intriga há muitos anos os cientistas. A cada dia as experiências sobre o espaço avançam mais, tanto que vários biólogos exigiram esta semana uma maior preocupação dos programas espaciais com os efeitos das demoradas viagens sobre o sexo e a reprodução. Eles denunciam que ainda se sabe muito pouco sobre os efeitos que a prolongada permanência no espaço pode causar nos aparelhos reprodutores dos homens e das mulheres. O Brasil vai passar a fabricar ainda este ano um novo tipo de leite para bebês que não podem tomar leite de vaca. Produzido a partir de extrato hidrossolúvel de soja, o novo leite foi obtido através de pesquisas no Hospital Escola da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas em Porto Alegre. Uma boa chance para quem faz arte no computador. A segunda FenaSoft
Feira Nacional de Software, que vai começar dia 22 no Rio, está chamando quem tem trabalho artístico feito através de computador para participar do Centro Cultural de Informática. Músicos, artistas plásticos e especialistas em computação gráfica devem procurar Renato ou Denise pelo telefone 267-9836. Repetindo, 267-9836. Estão abertas as inscrições para concurso público de professor assistente da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Há vagas para os departamentos de Planejamento da Saúde, Ciências Sociais e Epidemiologia. Informações pelo telefone 270-1738. Repetindo, 270-1738. O Ciência às 6h30 está de volta com toda a força. Terça-feira, em Porto Alegre, o professor Joaquim Blessman vai falar sobre o vento, os acidentes que provoca e as formas de prevenção. Vai ser no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, é claro, às 6h30. Em Recife, 6h30 na quinta. E o tema é bem atual, a segurança nos morros e alagados urbanos. Se você quiser ficar bem por dentro desse assunto, é só dar um pulinho lá na Biblioteca Pública Estadual. Há mais de 30 anos, a Marineland vem divertindo os visitantes neste parque da Califórnia. Os shows misturam espetáculos dinâmicos com informações faladas sobre as criaturas do mar e seu ambiente. Uma coisa interessante sobre esta nadadeira peitoral é que ela tem os mesmos ossos que você e eu temos nas mãos, no punho e no braço. Tem uma forma um pouco diferente e estão ligados por cartilagem. Ah, elas têm uma língua rosada e gostam que a gente as agite. Vamos lá, grandona. As pessoas vêm de todo o mundo para conhecer a Marineland. O que muita gente não sabe é que por trás dos bastidores existe uma instalação para pesquisas onde se realizam muitos estudos pioneiros. Muitos anos atrás, Marineland foi a primeira a provar que os golfinhos tinham sonar e eram capazes de se comunicar a grandes distâncias debaixo d'água. Marineland tem também o único hospital público para animais marinhos nos Estados Unidos. Todos os anos, os empregados da Marineland tratam de centenas de animais feridos ou doentes, como esta lontra, e os retornam ao seu ambiente quando possível. É na Marineland que vivem Orky e Corky, as mais antigas orcas do mundo mantidas no cativeiro. O primeiro casal a produzir filhotes em qualquer zoológico ou aquário marinho. A comunicação entre as baleias e seus treinadores sempre foi limitada. Agora, os pesquisadores da Marineland esperam que um computador os ajude a analisar os padrões vocais para ver como os sons se relacionam com o comportamento. No laboratório submarino, computadores pessoais da IBM estão programados para registrar, analisar e sintetizar os sons emitidos pelas baleias. Os pesquisadores acreditam que, comparando os sons vocais com o comportamento, eles poderão ver as consistências e aprender mais sobre estes animais. John Corcoran é vice-presidente e gerente-geral da Marineland. Isto nos permite, com um equipamento moderníssimo, fazer pesquisas e compilar informações que não só nos ajudarão aqui na Marineland, como também ajudarão as outras instalações do mundo, bem como a fazer o estudo das baleias em oceano aberto. Os pesquisadores esperam também que o computador crie maneiras diferentes para as baleias se comunicarem com as pessoas. Querem ver se as baleias podem fazer contato com os humanos ou iniciar a comunicação. O curador da Marineland, Brad Andrews, explica. O que fazemos é usar um sistema de comunicação com eles. Usamos sinais manuais e apitos e estímulos alimentares, mas com o sistema de computadores da IBM, poderemos acentuar tal comunicação. Queremos acumular uma grande quantidade de dados sobre todas as coisas que objetivamente ocorrem diariamente com os animais. Isto nos dará uma base para um padrão que nos permita receber as vocalizações dos animais quando eles emitem sons, catalogá-los, dando-lhes sinais ou identificações.
O curador Andrews calcula que cerca de 70 tipos de sons de orcas já foram identificados. Os cientistas escolhem um som para significar uma determinada atividade. Quando a baleia solicita a atividade repetindo ou imitando o som, a vocalização faz o computador transmitir uma mensagem para o treinador. Este responde executando o jogo solicitado. Andrews diz que um elemento-chave para a saúde dos animais cativos é a interação social. O sistema IBM dá às orcas bastante oportunidade para conversar. Assim, talvez, algum dia, elas poderão nos contar o que sentem quando se apresentam diante de tantos admiradores. Mais de 50 toneladas de peixes foram retirados da Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E a morte dos peixes vem provocando uma série de interpretações diferentes por parte dos órgãos governamentais responsáveis pela manutenção da lagoa. Acusações à parte, o fato é que a mortandade de peixes, infelizmente, já faz parte da história da cidade. Há registros do fenômeno desde o século XVIII. No entanto, o pessoal de Engenharia Costeira da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um projeto para que o problema não chegue até o século XXI. A Praia do Leblon está perdendo areia. Essa perda de areia se deve à descontinuidade no transporte de sedimento ao longo da praia. O sedimento normalmente, dependendo do clima de ondas, ele sai do arpoador, vai para o Leblon, ou sai do Leblon e vai para o arpoador. Essa descontinuidade se deve principalmente pelas dragagens que vêm sendo feitas no canal do Jardim de Alá. Essa descontinuidade, emergencialmente, pode ser solucionada com a devolução da areia para a praia, ou seja, ao se dragar o canal do Jardim de Alá, devolve a areia para a praia. Agora, a longo prazo, ou de uma forma definitiva, tem que se estabilizar a barra do canal do Jardim de Alá, garantindo com isso não só o equilíbrio da praia Ipanema-Leblon, como também a saúde da Lagoa Rodrigo de Freitas. O casal Master e Johnson, que ficou famoso em todo o mundo por causa do livro que revelava hábitos e comportamentos sexuais dos americanos, criando um método terapêutico para curar os que se consideravam desajustados, voltou a ficar em evidência por causa da tese de que a AIDS se propaga através de beijo. Na época do lançamento das teses sobre sexo, o casal norte-americano já havia sido criticado por muitos cientistas. Agora, aproveitando a fama obtida com teorias sexuais, o casal embarcou no preconceito, alimentando uma informação já desmentida pelos imunologistas. Curioso é que essa desinformação surge exatamente na semana em que o Jornal da Associação Médica Americana alerta para o alto índice de suicídio entre os aidéticos. O desenvolvimento do setor espacial brasileiro é inegável. Uma prova disso é a quantidade e a qualidade de pesquisas desenvolvidas aqui nessa imensa área verde de 2.430.000 metros quadrados. Na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, está localizado o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência e Tecnologia. O INPE foi criado em 1971, a partir da extinção da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Já no início, suas atividades foram marcadas por iniciativas avançadas para a época, como propor pela primeira vez ao Ministério das Comunicações um sistema de comunicação via satélite. Muitos anos se passaram e hoje o INPE já está aplicado no desenvolvimento do primeiro satélite brasileiro. Doutor Calel, quais são os principais trabalhos desenvolvidos pelo INPE dentro de cada uma de suas áreas de atuação? Bom, o INPE trabalha em 4 grandes áreas. A área de ciência espacial, a área de meteorologia, que atualmente é uma área separada de pesquisa, a área de engenharia e tecnologia espacial e a área de aplicações, que é principalmente a área de sensoriamento remoto. Em cada uma dessas áreas, nós fazemos trabalhos de pesquisa básica e também de desenvolvimento do que se pode obter dessa pesquisa em benefício do nosso país e da humanidade. O meu olho, ou o seu olho, através dessa lente da câmera de televisão,
podem observar à distância essa árvore, perceber a quantidade de folhas, as cores, o volume. Assim funcionam os sensores de um satélite, capazes de captar à distância imagens do nosso meio ambiente físico, visando, por exemplo, avaliar nossas culturas, ou o crescimento urbano, ou a expansão das nossas fronteiras agrícolas. Enfim, realizar um controle de todo o nosso acervo natural. Isso se chama sensoriamento remoto. Desde 1973, o Brasil está integrado no projeto de sensoriamento remoto, quando foi instalada em Cuiabá uma antena de gravação. A partir daí, são coletadas 10.000 imagens por ano que atendem cerca de 3.000 usuários, entre empresas públicas e privadas, ministérios e prefeituras. Professor Epifânio, como é que são analisadas as imagens captadas pelo satélite? Bem, as imagens captadas pelo satélite na forma de fita magnética, elas podem ser utilizadas nesse tipo de computador, onde nós podemos analisá-las na sua grande potencialidade, que é a sua divisão em bandas. Então, as imagens de satélite, por exemplo, do Landsat 5, que é o satélite americano que nós recebemos as imagens, elas têm 7 bandas. Então, é como se nós temos o espectro eletromagnético e dividimos esse espectro eletromagnético em 7 bandas. Azul, verde, vermelho e algumas bandas no infravermelho. Agora, esse equipamento, então, ele permite que você faça a junção dessas bandas. Compreendo, quer dizer, uma banda capta melhor o verde, a outra melhor o azul, e depois pode ser feita a junção de forma que a imagem fique mais nítida, é isso? Isso. Como a planta tem uma grande reflectância, uma grande reflexão no infravermelho, tem também no verde, mas no infravermelho é muito mais, e como nós associamos na banda 4 de grande reflexão da planta a cor vermelha, as plantas apareceram vermelhas. Então, áreas vermelhas são áreas onde nós temos vegetação vigorosa. Como o que o senhor vê aí nessa imagem? Então, nós podemos, aqui, as áreas vermelhas são as áreas vigorosas. Nesse caso, essas áreas circulares são grandes áreas de irrigação, que nessa época estavam com as culturas no pleno vigor. Então, são áreas de trigo e feijão principalmente. Mas temos áreas de sorgo, de milho. O senhor pode identificar aí as culturas? Sim, você pode. Onde? Às vezes você não consegue uma identificação precisa da cultura. Mas você sabe que nessa época do ano, uma série de informações correlatas que se obtém, não apenas da imagem, mas uma série de informações correlatas, você sabe que, por exemplo, nessa época não haviam outras culturas, não há nada cultivado, exceto essas áreas irrigadas. Então aqui são áreas de trigo, áreas de feijão, as áreas verdes são áreas de solo exposto, as áreas onde a pastagem nessa época estava um pouco seca, mas ainda tinha uma certa aparência de vegetação. Então elas aparecem num vermelho esmaecido, que são áreas de pastagem. Outra área de atuação do INPE é a meteorologia. Aqui também são usadas imagens coletadas por satélite para se verificar o movimento dos ventos, chuvas, geadas, enfim, toda a análise meteorológica. O satélite usado no sensoriamento remoto é diferente do satélite meteorológico, que exige menor poder de discriminação de alvos. No caso aqui, onde nós estamos observando esse tom de magenta ou roxo, né, são regiões onde há intensas chuvas e a gente pode observar como que a nuvem também cresce rapidamente. Essa é uma extensão relativamente grande, né, já em torno de uns 500 quilômetros de diâmetro, e se localiza mais ou menos em torno de Mato Grosso do Sul. Essas informações são extremamente úteis para o pessoal da Defesa Civil, principalmente se essas chuvas estiverem ocorrendo numa cabeceira de rio, a Defesa Civil
pode ser avisado que aqui está ocorrendo chuvas intensas e que podem ocorrer enchentes em alguma extensão do rio. Para viabilizar a previsão do tempo de alta confiabilidade, o INPE participa da implantação do Centro Nacional de Meteorologia, um grande avanço para o setor. Essa é uma área importantíssima para o país, que naturalmente transcende o próprio INPE, porque existem órgãos de coleta de dados e utilização de dados e distribuição de informações meteorológicas em caráter assim, operacional, não é só pesquisa, é uma área realmente de serviço para o país, né? E nós trabalhamos muito intensamente agora nessa área porque o INPE foi encarregado, dentro de um novo sistema nacional de meteorologia que está sendo desenvolvido, de criar e formar certos centros muito importantes, novos e modernos para o país, para a pesquisa e a utilização de dados meteorológicos obtidos de uma forma integrada. Uma grande área de atuação do INPE são as ciências espaciais e atmosféricas. As ciências espaciais e atmosféricas visam avançar a fronteira do conhecimento sobre o universo e sobre a atmosfera terrestre. Então, basicamente, nós usamos o universo como um grande laboratório de física, né, onde nós procuramos fazer os experimentos no universo e na atmosfera terrestre, visando basicamente o avanço do conhecimento sem nos preocuparmos com as eventuais aplicações práticas. Agora, vocês englobam 3 departamentos, não é isso? Exato, o departamento de astrofísica, o departamento de radioastronomia e física solar e o departamento de geofísica e aeronomia. Mas o projeto que vem despertando atenção especial no Brasil é desenvolvido na área de engenharia e tecnologia espacial. Aqui, neste laboratório, está sendo projetado o primeiro satélite brasileiro. Nós estamos na sala de integração de satélites do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vestimos essas roupas especiais porque o nível de poeira aqui dentro é controlado. A gente veio aqui conhecer o SCD-1, o primeiro satélite projetado no Brasil, aqui no INPE. Esse satélite é o principal resultado do Programa de Satélites Nacionais, que faz parte da Missão Espacial Completa Brasileira. Que missão é essa? A Missão Espacial Completa Brasileira é um programa nacional de desenvolvimento na área espacial, que foi começado já há muitos anos, no começo da década, e que tem o objetivo de desenvolver no nosso país a capacidade de realizar, construir, projetar desde o início, construir, testar e lançar ao espaço, pelos nossos próprios meios, satélites nacionais, pequenos satélites experimentais, mas que são o primeiro passo para o desenvolvimento da técnica espacial no nosso país. O programa tem uma parte que é o desenvolvimento dos foguetes, que é feito pelo Ministério da Aeronáutica, no Centro Técnico Aeroespacial. E o programa de satélites nacionais, que é feito pelo INPE, ou a responsabilidade é do INPE, naturalmente com a participação da indústria nacional. Isso então constitui esse programa de desenvolvimento tecnológico, né? E do qual nós participamos com grande entusiasmo aqui no INPE. Doutor Carnel, explica pra gente o que é o SCD-1, como ele é composto. O SCD-1 é uma sigla para satélite de coleta de dados, o primeiro satélite. É o primeiro satélite dessa missão espacial e nós teremos de fazer mais um outro satélite de coleta de dados e mais 2 outros de observação da Terra, sensoriamento remoto. Um total de 4 satélites. Esse primeiro satélite, ele tem a missão de, em órbita baixa, em torno da Terra, passando em cima do Brasil, retransmitir dados que são coletados em terra por plataformas automáticas sobre o nosso meio ambiente, sobre as condições atmosféricas, meteorológicas e também alguns dados sobre os rios, o nível das águas, por exemplo, que são de interesse de aplicações aqui do nosso país e que precisam ser coletados em lugares remotos, espalhados pelo nosso território. Então ele apenas vai pegar esses dados que recebe, transmitidos e retransmitir amplificados para uma estação coletora que vai ficar localizada em Cuiabá. A missão dele,
Na parte de aplicação, portanto, é bastante simples. Para nós, o objetivo principal desse satélite, além de prover esse serviço, é desenvolver uma técnica nossa da área espacial. O desenvolvimento do setor espacial brasileiro é realmente inegável, mas ao mesmo tempo coloca importantes desafios para o futuro. O próximo passo é o voo do SCD-1 no ano que vem, que ele tenha êxito em sua vida orbital. Na hora em que se fala muito na redução do déficit público, sobra no meio acadêmico e científico a preocupação com o futuro dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o tema que nós vamos tratar na semana que vem. Há sempre o perigo, né, de que situações conjunturais, como a que nós estamos vivendo, afetem esse montante de recursos. Assim como na área econômica em geral, na área de ciência e tecnologia é necessário que se disponha de uma instituição capaz de reconhecer prioridades, de analisar projetos e direcionar os recursos eficientemente. O que a FINEP faz é isso. A gente aguarda você com muitas cenas das pesquisas financiadas pela FINEP. Até lá, então.